Eu sou Marília De Santis, educadora, gestora do CEL Heliópolis, professora Arlete Persoli, São Paulo, capital. Na adolescência eu fiz magistério, fiz Cefam na época, que era um projeto do governo do estado. E foi a minha primeira entrada ali no mundo da educação. Na minha família ninguém é ligado à educação, não tenho... Isso dentro de casa não era uma coisa forte. Quando eu fiz e tomei essa decisão, não sei nem se te dizer hoje se foi uma decisão, assim, eu tinha 14 anos quando eu fui fazer magistério, Então eu fui porque eu achei que fosse naquele contexto, naquele momento que eu vivia, era uma boa oportunidade. Algumas amigas estavam indo fazer magistério também, então tinha um pouco essa história de que eu morava no interior, então tinha um pouco essa história de que mulher era professora, virava professora, era uma tradição um pouco da cidade, talvez, Mas eu tive a sorte de pegar um projeto bem progressista na época, no comecinho dos anos 90 ali, que era o Cefam, Então era um projeto de educação integral, em tempo integral e bem no momento em que o construtivismo estava ali surgindo. Então foi uma experiência muito poderosa assim, na minha biografia, vamos dizer assim, ter feito o Cefam. Quando eu me formei, eu imaginei que eu não fosse para a educação. Fui fazer teatro, virei atriz. E aí, enfim, a vida estava dura, estava difícil. Para viver como atriz estava difícil. Eu prestei o concurso da prefeitura, porque afinal eu era professora formada, E passei no concurso. E aí entrei na prefeitura na educação infantil. Então, na verdade, a minha entrada no universo da educação foi uma coisa muito intuitiva, talvez, não foi uma coisa pensada. Eu acho que eu aprendi a ser professora sendo, Talvez todo mundo, de alguma forma, viva um pouco essa experiência, A gente aprende a ser profissional sendo profissional, vivendo ali no dia a dia, da coisa. Enfim, aí eu comecei a entender onde eu estava. Acho que depois que eu entrei que eu comecei a entender. E aí comecei a estudar, de fato, o que era educação infantil. E algumas coisas me aborreciam muito nesse universo. Esse adultocentrismo, essa coisa de que a criança não tinha voz, não tinha espaço, não tinha, enfim, poder, Eu achava esquisito, como assim? Ela tem que ser a prioridade nesse processo, E não o adulto. O adulto é o que facilita as coisas para ela, Eu fui trabalhar numa escola, no centro da cidade de São Paulo, e lá eu conheci uma educadora, Arlete Persoli, que foi um divisor de águas na minha vida, Ela conseguiu me ajudar a entender, talvez até do ponto de vista teórico, o que eu já sentia, Essa questão da escola democrática, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, E aí a gente começou a estudar juntas e desenvolver juntas um projeto de escola democrática dentro da educação infantil. E no fundo, o que acho que eu aprendi com ela é que a criança é um sujeito cheio de competência, A gente às vezes enxerga o aluno, essa palavra do sem luz, O aluno como uma tábula rasa ali que não tem conhecimento, mas a criança ela vem cheia de conhecimentos para a escola. E a escola tem que ser esse lugar onde ela desenvolve mecanismos ali para ser sujeito, de fato, A primeira vez que eu vim para Heliópolis, eu ainda não trabalhava aqui. Eu vim para uma caminhada da paz, que é uma prática que acontece já há 19 anos aqui em Heliópolis. E eu vim conhecer a comunidade através da caminhada.
E fiquei apaixonada, fiquei encantada. Para mim foi muito inspirador, né? Essa visita, imaginar que a escola, junto com o movimento social, possa de fato contribuir para o desenvolvimento de uma região inteira, né? Aquilo me deixou fascinada. E aí, logo depois, a Arlete recebeu um convite para ser gestora de um espaço em Heliópolis, que estava se criando naquele momento, que já era um fruto dessa relação da escola, Campos Sales, né, com a comunidade organizada. Era um centro de convivência que estava se criando, isso foi em 2009, mais ou menos. E aí, um ano depois, eu vim junto com mais 4 pessoas, era uma equipe bem pequena, éramos em 5, né, para desenvolver esse projeto do bairro educador, de pensar esse centro de convivência como um polo, né, que organizasse essa discussão política e pedagógica na comunidade. Heliópolis é uma comunidade de 200 mil habitantes, tem 1 milhão de metros quadrados, então é praticamente uma cidade, né? É muita gente, então era um desafio muito grande para a gente naquele momento. Eu lembro que quando a gente chegou, tinha uma sala, uma mesa e 2 cadeiras. E aí não tinha telefone, água, cestinho de lixo, nada disso. E aí eu lembro que a Arlete falou assim, e aí, nós vamos começar por onde? E aí ficou todo mundo se olhando, porque era um desafio gigante, por onde a gente começa, né? No primeiro dia, né, da equipe. Aí ela falou, olha, eu tenho um palpite, eu acho que a gente tem que começar pela memória. A gente precisa começar a resgatar a memória desse povo, a memória desse bairro. E a partir das histórias de vida das pessoas, a gente entender que existe aqui uma história coletiva. E aí a gente apostou nisso. Então isso, para mim, foi muito importante. Foi um processo muito importante de sair para a rua, conversar com as pessoas, fazer entrevistas, ouvir muitas histórias para entender onde a gente estava, entender esse contexto. A educação ela tem que estar sempre tendo um contexto, né? Ela não pode estar dissociada, não existe um currículo possível fora da vida, né? Então tem muitas histórias, muitas crianças que ficam aqui o dia inteiro e que a gente vê crescer e que enfim, se desenvolvem aqui dentro. Esses dias eu estava conversando com uma adolescente e ela falou assim, não, minha vida inteira é aqui, eu estudo aqui, a minha escola é aqui, o meu namorado estuda aqui também, eu faço teatro aqui, eu uso a biblioteca daqui, quando eu preciso usar o computador é aqui que eu uso, eu faço ginástica aqui, então quer dizer, ela vive aqui, né? Tudo que ela precisa nesse momento da vida dela, ela encontra nesse espaço público. Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo que as coisas estão acontecendo e que as pessoas estão conseguindo ter seus direitos garantidos, pelo menos aqui dentro, né? Eu fico muito feliz, eu vejo isso como uma vitória, mas de um movimento, de muitas pessoas, né, que dão a sua vida numa militância feroz para que isso possa ser possível, né? Então eu me sinto responsável por uma porção de coisas, mas eu acho que essa responsabilidade é de um coletivo muito grande que tem muita história, né? São muitas pessoas envolvidas nisso. A educação acontece dentro da escola, mas acontece em todos os outros lugares. E por isso que a gente luta também para que esse espaço seja um bairro educador. Todos os espaços desse território sejam educadores. E nesse sentido, todos nós somos educadores. Todos os profissionais, todos os adultos, todas as crianças, um educa o outro, né? Então a educação transforma vidas, mas essa educação pensada como uma possibilidade integral de desenvolvimento, não de tempo integral necessariamente, mas de permear todas as possibilidades do humano, né?
que me inspira hoje é a esperança dos outros. É ver no outro a esperança. Isso me dá esperança também. Quando eu vejo alguém que tem sonho, que tem desejos, isso me inspira. E eu acho que a gente precisa ter uma luta para que todo mundo que está em volta da gente consiga ter esperança e ter sonho. Porque no mundo que a gente vive hoje é muito difícil não dar aquela escorregada de vez em quando e perder esse sonho, né? E quando isso acontece, todo o resto vai embora junto. A gente consegue lutar e consegue criar coisas porque a gente tem sonhos, né?